Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Quem vos fala é Marcos Carmo, você está ouvindo o Dex Criminalcast, esse é o episódio de número 1. Para começar com o pé direito, energia lá em cima, vamos falar de um tema que é antigo, mas que está sempre atual, que é por que as pessoas choram ouvindo Marília Mendonça. Não é isso não, produção? Desculpa, pauta errado. Então o tema de hoje é psicopatas. E sim, eles estão entre nós. Nesse episódio, a gente vai conhecer a origem do termo psicopata, as características de um psicopata, vamos descobrir como identificar um psicopata, vamos falar de alguns psicopatas famosos e, por fim, do tratamento que existe numa tentativa de curar o transtorno de psicopatia. Basicamente, a origem do termo psicopata é de duas palavras gregas. A primeira é psique e a segunda é pathos. Psique significa mente, pathos sofrimento. Originalmente, se utilizava o termo psicopata ou a palavra psicopatia, principalmente no século XIX, para designar genericamente qualquer tipo de doença mental. Estudos apontam que 4% da população mundial apresenta algum tipo de psicopatia, ou seja, 1 em cada 25 pessoas tende a ser, em algum grau, um psicopata. As características principais de um psicopata são desvio de caráter, narcisismo, egocentrismo, manipulação, falta de sentimentos, frieza, falta de empatia, falta de remorso ou culpa. Ou podemos exemplificar de uma forma até mais simples. Muita gente costuma usar a palavra consciência para uma ideia de conscientização. Ou seja, se você passa por alguém, essa pessoa precisa de ajuda, geralmente você vai ter uma atitude empática e vai ajudar essa pessoa. Um psicopata não consegue ter esse tipo de comportamento. Então falta para o psicopata a consciência. Falta para o psicopata a possibilidade de ter empatia ao próximo. Isso que faz com que os psicopatas sejam pessoas extremamente frias. É importante a gente destacar que o psicopata ele não é um louco. Ele tem plena consciência de seus atos. Diferente de pessoas que agem, às vezes, sem controle dos próprios impulsos. Por isso, criminalmente falando, o psicopata ele é tratado como um preso comum. Ele é julgado como uma pessoa totalmente capaz. E responde pelos seus crimes como outra pessoa qualquer. É importante destacar que a grande maioria dos psicopatas não mata. Eles podem, muitas das vezes, cometer atos de frieza, eles podem ter dificuldade em relacionamentos. Geralmente, os psicopatas são pessoas dotadas de grande inteligência, de grande capacidade intelectual, de certo charme. São pessoas que vão chamar atenção nos locais onde eles estão, né? Mas nem sempre o psicopata vai ser aquele cara que comete crimes, vai ser aquele cara que comete assassinatos ou coisas do tipo. Então, é importante destacar isso. O psicopata é uma pessoa que tem plena consciência de seus atos, mas que não consegue sentir as emoções básicas, as emoções primárias do ser humano, como amor, como empatia, como gratidão, e por isso tende a ter uma conduta contrária às regras morais, às regras sociais, e, em alguns casos, inclusive, as leis em geral. E agora você pode estar se perguntando, como a gente identifica um psicopata? Bem, o teste mais comum para a identificação desse tipo de transtorno foi criado pelo Dr. Robert Harry. Ele consiste numa série de 20 perguntas, onde você pode responder entre 0 e 2, sendo 0 não se aplica, 1 se aplica pouco ou 2 definitivamente se aplica. Coletadas essas respostas, você pode somar até um máximo de 40 pontos. Quanto mais próximo dos 40 pontos, maior a tendência de você ter esse tipo de transtorno. Eu vou ler algumas dessas perguntas
para ver se você, ouvinte, por acaso, sente que você pode ter esse tipo de transtorno. Vamos lá. Primeira, você tem um excesso de brilho ou um charme superficial. Segunda, você tem um excesso de autoestima. Você necessita de estimulação constante, não gosta de monotonia e tem propensão ao tédio. Você é um mentiroso patológico, daqueles que sente orgulho de enganar as pessoas. Você está sempre manipulando. Você apresenta total falta de remorso ou culpa. Você possui afeto superficial ou sentimentos superficiais. Você é insensível ou possui falta de empatia. Você tem um estilo de vida parasita, está sempre tirando proveito dos outros. Você tem grande dificuldade de controlar as suas atitudes. Você tem um histórico de comportamento sexual promíscuo. Você tem um histórico de problemas comportamentais na infância. Você não possui objetivos realistas de longo prazo. Você é excessivamente impulsivo. Você tem alto nível de irresponsabilidade. Você não assume a responsabilidade de suas próprias ações e coloca sempre a culpa nas outras pessoas. Você já teve muitas relações conjugais de curto prazo. Você tem histórico de delinquência juvenil. Você já experimentou revogação de liberdade condicional. E por fim, você exibe versatilidade criminal. Basicamente, as respostas desse teste, quanto mais próximas de sua totalidade de pontos, que é 40, indicam uma propensão ao transtorno de psicopatia. Psicopatas acabam ficando famosos, ganham notoriedade pelos seus crimes, seja pela violência praticada ou seja pela continuidade delitiva, já que muitos deles tendem a cometer vários crimes em sequência, que são os chamados serial killers. Futuramente teremos episódios dissecando melhor a história de cada um deles e principalmente falando mais sobre as vítimas, que são pessoas que tiveram sua vida interrompida pela ação desses criminosos. E elas sim devem ser lembradas, não só os crimes em si, não só a história do criminoso. A vítima deve ser lembrada, porque ela é sempre a parte mais importante dessa história. Alguns psicopatas são tão notórios que sequer chegaram a ser capturados. Acho que o mais conhecido deles é o Jack Stripador, que é uma história real. Muita gente acha que é um personagem fictício, que já ganhou músicas, até música de funk, mas é um caso real. Aconteceu em 1888, em Londres, onde um criminoso em série matou diversas profissionais do sexo e sequer foi capturado. A polícia nunca chegou nem perto de capturá-lo. Ele foi talvez um dos primeiros casos de serial killers detalhados, né, na história, e é um dos casos onde não houve a captura do criminoso. Além disso, nós temos outros nomes, como Ed Gein, que era um cara que matava suas vítimas e fazia decoração doméstica com o corpo delas, desde abajur, a lâmpadas, até roupas. Temos também Mary Ann Cotton, que é uma mulher que matou simplesmente 20 pessoas, sendo 3 maridos que ela teve, um amante e alguns filhos. Temos o caso também da Mary Bell, que com apenas 10 anos de idade cometeu seu primeiro crime. No Brasil, nós temos alguns casos também emblemáticos, como Chico Picadinho, que está preso desde 1976, está preso há 45 anos, contrariando aquela lógica de que a prisão no Brasil só se estende até 30 anos. O Pedrinho Matador, que tem mais de 100 homicídios no seu histórico criminal, sendo a grande maioria ele preso. E nós temos também o Thiago Gomes, o maníaco de Goiás, que fez pelo menos 39 vítimas. Hoje em dia, já existe um consenso médico de que um psicopata em idade adulta é irrecuperável. Não tem como mais voltar esse psicopata ao estado natural, onde ele sente empatia, onde ele tem amor, onde ele tem sentimentos comuns das pessoas que não sofrem desse transtorno. Mas, quando descoberto o transtorno numa idade muito precoce, quando descoberto ainda criança, quando descoberto ainda na adolescência, com o tratamento adequado, geralmente através do uso da medicação
que é o lítio, e de um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, é possível ensinar novamente a essa pessoa com esse transtorno a sentir emoções muito próximas das emoções que uma pessoa comum sente. E dessa forma é possível minimizar as possibilidades do cometimento de crimes, por exemplo, por esse psicopata. Sendo que, mesmo assim, mesmo com o tratamento, mesmo com todo o acompanhamento, mesmo com tudo isso, não existe garantia de recuperação, pois até o presente momento, a psicopatia é uma doença, é um transtorno que não tem cura. Mas o tratamento é muito importante para permitir que essas pessoas consigam, de algum modo, controlar os seus instintos, consigam não cometer crimes, principalmente crimes fatais, e consigam, de algum modo, ter alguma possibilidade de vida em sociedade. É importante lembrar que eles existem, que eles estão por aí. Difícil mesmo é escrever Schwarzenegger sem olhar no Google. Inclusive, deixe aí nos comentários a sua tentativa de escrever Arnold Schwarzenegger sem olhar no Google. Agora, encontrar um psicopata, isso tem se tornado cada vez mais fácil. Então, a minha torcida é para que você, ouvinte, nunca em sua vida tenha o desprazer de encontrar algum psicopata. E mais ainda, a minha torcida é que você, ouvinte, não seja um psicopata. As fontes utilizadas para obtenção das informações desse episódio vão estar aqui na descrição. Se inscreve aí no canal. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, porque você não pode ajudar, pelo menos atrapalhe. O importante é participar. Brincadeira. Mas se você gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando os próximos episódios, que sairão em breve, ativa as notificações aí no sininho, que em breve a gente está de volta com mais conteúdo. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, pode enviar para o e-mail dexcriminalcast@gmail.com. A gente está no Instagram, ainda não tem ninguém lá seguindo, você pode ser até o primeiro, quem sabe. Mas a gente vai começar a postar por lá conteúdo e, enfim, logo estamos de volta, sem enrolação e com conteúdo relevante. Tamo junto, obrigado pela sua companhia, é nóis, até a próxima.